Glória a Jesus. Hoje tem uma visitante, a Mariana, está aqui hoje, amiga da Laura. Seja bem-vinda, em nome de Jesus, por toda a igreja, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu vou orar mais um pouco. Nosso Deus e Pai, nesse momento, queremos ouvir sua palavra, ouvir os conselhos do Evangelho, Senhor Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabemos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor usa a tua igreja e cada um de nós para ministrar a palavra. Mas sabemos, Senhor Jesus, que esse poder não vem de nós, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos reveste e nos revela aquilo que é necessário para que venha sustentar a igreja, Senhor, fortalecer, alimentar, corrigir, exortar. Então fala conosco mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. São poucos minutos, mas que a sua palavra venha, Senhor Jesus Cristo, nos orientar, nos conduzir em toda a verdade, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abram em Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. A gente sabe que essa conversa aqui do Senhor Jesus, com a multidão, ela nesse monte, o Sermão da Montanha, começa aqui em Mateus e vai longe, Uma conversa longa, são muitos ensinamentos. O Senhor Jesus Cristo revela muitas coisas importantes, nessa conversa. E hoje, mais uma vez, a gente vai começar aqui em Mateus, capítulo 5, verso 1, que diz assim, E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, até aqui nesse texto, o Senhor Jesus ele ajunta uma multidão de judeus, que eram seus discípulos, uma multidão de judeus que tinham uma palavra, que tinham um ensinamento dado por Moisés, que tinha uma perspectiva da vida, do que era viver, do que era ser feliz, do que era ser abençoado por Deus. O Senhor Jesus aparece, se revela a esse povo, e aqui o Senhor Jesus começa a dizer bem-aventuranças. E eu posso dizer para os irmãos que não tem nada a ver com aquilo que eles aprenderam lá no Velho Testamento. Tem alguma coisa, talvez uma coisinha ou outra ali, que parece ser a mesma coisa, mas no geral não é. Uma mensagem que visa o futuro. A palavra de Jesus, ela está falando essas bem-aventuranças não para esse momento, não para essa vida, mas o Senhor Jesus está falando para o futuro. O Senhor Jesus está falando para a salvação. Então, por isso que é um bem-aventurado os pobres em espírito. Porque a gente vê uma pessoa, o que é uma pessoa pobre de espírito? Normalmente é uma pessoa que tem pouco conhecimento. É uma pessoa simplória. E a gente percebe o quão é mais fácil uma pessoa que é simples acreditar em Jesus. Acreditar nas promessas e ter esperança de salvação, se você comparar com um cientista, por exemplo. Você pegar uma pessoa poderosa, cheia de conhecimento, cheia de si, cheia de argumentos, ela começa a fazer um monte de questionamento. Ela quer saber quando que Jesus veio, e se tem prova de que ele veio mesmo, e começa a fazer pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta. Se ela investigar e ela for bastante sincera, ela vai encontrar Jesus ali, Mas a maioria das vezes, essa pessoa ela tem uma possibilidade no mundo, uma possibilidade de se dar bem no mundo, muito grande. Então, ela não quer essas bem-aventuranças para ela. Ela não quer chorar, Ela não quer ser mansa, Diz aqui ser misericordioso, ser manso, que tem fome e sede de justiça. Fala dos limpos de coração, pacificadores, que promovem a paz. E sofrer perseguição, então? Sofrer perseguição
por causa da justiça. Então, o que as pessoas mais fazem hoje é se corromper, né? Se corromper para o seu próprio bem, não por causa da justiça. Então, o certo é fazer aquilo que é certo. Ou seja, não se corromper, não procurar o pecado, a mentira, a falsificação, não é? Não, eu vou fazer o que é certo, independente, né, do que eu vá sofrer, independente do gasto ou do prejuízo que eu venha a ter. Eu vou fazer o que é certo. Mas não, o Senhor Jesus fala daquele que é bem-aventurado por causa da justiça, por causa do que é certo. Ele sofre perseguição. Então nós vemos a palavra do Senhor Jesus Cristo mostrando para esse povo uma diferença muito grande. Naquilo que eles tinham por objetivo, por padrão, o Senhor Jesus mostrando para esse povo como que funciona, não é? Segundo o seu evangelho. E ele vai dizer também que por causa do nome dele, né? Por causa do nome de Jesus, está no verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha aqui, tem uma revelação aqui. Por que os profetas foram perseguidos? Porque eles falaram de Jesus. Eles não teriam sido perseguidos se eles não tivessem profetizado de Jesus. Então, quando eles falaram lá atrás, há muitas décadas ou centenas de anos atrás, antes de Jesus, que eles apontaram para Jesus e profetizaram coisas que falavam de Jesus, os anjos usaram os homens e perseguiram, né, esses profetas. Um deles foi cerrado ao meio. Não é? Os homens foram mortos de todas as formas, os profetas, né, foram mortos. Por quê? Porque eles estavam falando de Jesus e os anjos pensaram, não estão falando da gente. Né? Não estão falando da gente, estão anunciando outro. Usaram os homens para perseguir os profetas. Então a palavra ela está mostrando, irmãos, ela está mostrando, então, que com Jesus Cristo é muito diferente. E aí ele vai dizer, verso 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, o que isso quer dizer, né? Por que o Senhor Jesus usa a figura do sal? Porque o sal, naquela época, era a ferramenta usada para não deixar a carne apodrecer. Né? Então, naquela época se fazia muita criação, hoje também se faz, né? Mas antigamente toda família tinha criação, né? Dificilmente uma família não tinha uns animaizinhos ali que criava para poder abater. E hoje, quando a gente compra uma carne, ela sai do açougue lá refrigerada e vai para a nossa geladeira, né? Vai para a geladeira da nossa casa. Mas naquela época não tinha geladeira. Então se usava o sal, salgava a carne. E quando você colocava sal na carne, ela não apodrecia. Não é? Quem já viu no mercado, né? Aquelas peças de carne para feijoada, tudo lá exposta, fora da geladeira. Por quê? Porque elas estão cheias de sal. Não é? Vocês já viram, então, uma preparação, e quem prepara aqui também já sabe. Tem que dessalgar a carne, né? Você deixa a carne na água lá, aí você vai trocando a água, né? Normalmente começa um dia antes da preparação da feijoada, né? Nós estamos comendo feijoada lá em casa, falando nisso. A Rosângela fez. Né? Fez um panelão lá e está durando a feijoada, viu? Então, é assim que é feito, né? Você ferventa, às vezes, a carne ali com água e troca a água, que aí você tira o sal, porque senão também não dá para comer, né? Mas qual que é a figura aqui? O Senhor Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra. Então, o que é ser o sal da terra? É que você está protegendo a terra de se corromper. Não é? O cristão, na terra, ele tem esse papel. Aonde tem cristãos, a corrupção ela não entra. Assim deveria ser. Não é? A justiça, a verdade, tem que estar ali aonde está um cristão. Assim também ele diz, vocês são a luz do mundo. Então imagina o mundo sem luz do sol. Imagina o mundo sem os postes de luz. Sem a luz elétrica. Ia ser uma escuridão só, não é? Não ia ter como a gente andar. A gente ia ter que andar igual os cegos, né? Apalpando. E seria muito difícil a nossa vida. Então, para o mundo espiritual, a palavra vem dizendo que nós somos a luz do mundo. Então, o mundo
Antes de Cristo era uma plena escuridão, trevas, um lugar de escuridão. Ué, mas as pessoas não enxergavam? Não, a palavra não está dizendo isso. Espiritualmente, as pessoas não tinham luz. Espiritualmente, não tinham a verdade, né? O Evangelho diz que antes de Jesus, o que havia era uma pequena luz que ilumina num lugar escuro. E isso era o quê? A palavra dos profetas, né? Quando apontavam para Jesus Cristo. Então, os profetas lá do Velho Testamento que falavam de Jesus eram uma pequena luz. Então, no mundo espiritual, só havia trevas no Velho Testamento. A luz que havia lá era uma pequena luz. Então, vejam, quando o Senhor Jesus Cristo vem, o Senhor Jesus Cristo muda tudo. Não é? A terra começa a ter, então, a carne, né, de muitos protegida, sem a corrupção. Não é? Por quem? Primeiramente por Cristo. E depois Cristo estabeleceu a sua igreja, que somos nós. Então a igreja de Jesus Cristo hoje é o sal da terra. Né? Não porque nós somos bons, mas é porque nós temos a palavra de Jesus. Eu e você, nós somos aqueles que levam luz e levam incorrupção para a terra. Não é? Então é isso que a palavra está ensinando. E aí ele diz então aqui no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está... O que isso quer dizer? Para que eles conheçam Deus, né? Através de vocês. É isso que a palavra está dizendo. Então eles vão olhar e vão falar assim, então esse daí é o povo cristão. Esse daí é o povo que acredita em Jesus. E não vão ter do que te acusar. E não tendo do que te acusar, automaticamente eles vão dizer, esse Jesus é bom mesmo. Esse Jesus, ele é poderoso mesmo. A palavra dele transforma mesmo. Então eles, ainda que eles não queiram andar com você, eles têm que admitir. E se eles não admitirem, é porque vão estar fazendo o quê? Com injustiça, com perseguição, com calúnia, não é? E aí você é um bem-aventurado, que é o que está escrito, né, irmãos? Então veja, a sequência do texto, ele vai dizer algo também bastante importante. Verso 17. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Então por que ele está dizendo isso? Porque por certo as pessoas perceberam que Jesus pregava uma palavra e essa palavra não era a lei. Essa palavra não era a lei. Essa palavra não era o Velho Testamento. O Senhor Jesus Cristo veio pregando o Novo Testamento. E ele disse, olha, o meu objetivo não foi não foi aniquilar, abolir o Velho Testamento. Mas eu vim cumprir. Então quer dizer que o Velho Testamento não foi por Cristo abolido. O que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 3, então, não é verdade. Não, o que o apóstolo Paulo disse é verdade. É que o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer foi cumprir a lei. Mas quando o Senhor Jesus Cristo cumpre a lei, e o cumprimento da lei, ele acaba quando? Quando existe a morte. Né? Quando alguém morre, ele morreu para a lei. Não é isso? E quando o Senhor Jesus Cristo é condenado pela lei, é morto, né? Os homens da lei, os sumos sacerdotes, os poderosos dos judeus, condenaram Jesus Cristo à morte. Jesus foi morto, não é? Foi pendurado na cruz, e então naquele momento a lei se cumpriu nele. A partir daquele momento, todos nós que estamos em Cristo Jesus, também morremos para a lei, porque nós agora somos de Jesus. Então sim, é um fato, que estando em Jesus, a lei foi por Cristo abolida em nossas vidas. Mas e para o mundo? E para quem não está em Jesus? A lei permanece, matando, condenando, amaldiçoando, que é o que a lei do Velho Testamento faz. Né? Mas ela só faz isso? Não. Ela disse também que se as pessoas cumprirem a lei, estatutos e ordenanças, elas teriam muitas bênçãos nessa terra. E é isso que muitas pessoas procuram. É isso que muitas igrejas que se dizem cristãs entregam, oferecem. Né? Riqueza, que você ser patrão, que você vai ter muita saúde, muitos anos na terra. Não é? Não é o que o Evangelho ensina. O Evangelho não ensina isso. Então, a sequência do texto vai mostrar, né? Olha o que ele diz assim, ó. Verso 18, ó. Porque em verdade eu vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então nós vemos o próprio Evangelho mesmo dando honra para Moisés, dando honra para os profetas, até para juízes, até para Abraão, né?
que veio antes da lei de Moisés. Então eles são honrados, eles são realmente grandes, eles são considerados homens grandes. Se a gente olhar lá em Hebreus, capítulo 11, mostra os heróis da fé, né? Que fé era essa? Não era a fé do evangelho, mas eles foram ali lembrados, né? Por quê? Porque eles ensinaram, porque eles, naquilo que eles tinham por verdade, eles perseveraram naquilo, né? Deram um exemplo de fé naquilo que era a fé deles, não é, irmãos? Mas não quer dizer que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para a gente cumprir e seguir a lei. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que sim, as pessoas que estavam na lei e pertenciam à lei, tinham a lei, não é, como aliança para suas vidas, essas pessoas seriam grandes se elas conseguissem cumprir, se elas pregassem, se elas vivessem aquilo, não é? Era o que elas tinham. Mas o que ele vai dizer na sequência? Verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça... Então ele está dizendo para quem isso? Para os cristãos, que estavam sendo discipulados por Jesus, né? Eles eram judeus, mas eles estavam crendo em Jesus, se convertendo. Então ele vai dizer, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então alguém pode dizer assim, não é isso, Denis, é que os escribas e fariseus, eles eram hipócritas. Então, o que ele está dizendo é, vocês sejam judeus verdadeiros, excedam o cumprimento da lei, porque os fariseus e os escribas são hipócritas. E não é isso. Não, mas está escrito isso, Denis, não é isso, porque o contexto mostra que não é isso. Então, a leitura do texto aqui, verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então ele está dizendo, olha, foi dito aos antigos, lá na lei. O que ele está dizendo aqui é a lei. Está escrito em Êxodo, capítulo 20, esse texto aqui. É uma lei que Moisés trouxe lá do Monte Sinai, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E Jesus, né, diz, verso 22, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Tem uma observação aqui na minha Bíblia, que raca, o significado de raca, né, é cabeça oca, uma expressão de desprezo, né? Inútil, não é? Então, só de você dizer isso para uma pessoa, ofender uma pessoa, você já está sendo réu de juízo. Então ele fala, olha, lá disseram para vocês, não mate, mas eu, porém, vos digo. Não é nem para ofender uma outra pessoa. Não é? Porque qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Vamos pular aqui o texto, só para a gente ler mais algumas divergências aqui que o Senhor Jesus está mostrando. Verso 27, ó. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, ó, ensinaram para vocês, não cometa adultério, não pratique adultério, né? Mas eu, porém, vos digo, nem nos pensamentos isso pode acontecer. Nem nos pensamentos. Você tem que cuidar até do seu pensamento. Ah, mas dá a impressão que Jesus Cristo está fazendo o quê aqui? Com esses dois textos que a gente está lendo. O que dá a impressão? Que o Senhor Jesus Cristo ele só está aprofundando ainda mais aquilo que já foi estabelecido. Não é? Porque ele não disse assim, não, agora pode cometer adultério. Ele continua dizendo, não cometa adultério. Mas ele está ensinando o quê? Está ensinando que o adultério ele começa muito antes da prática do adultério. Não é? Matar alguém, como foi a primeira coisa que nós lemos aqui, esse exemplo, é muito além de você pegar uma faca, uma arma, ou de alguma maneira tirar a vida de uma pessoa. Não é? Começa muito antes. Não é? Então dá a impressão que o Senhor Jesus, o que ele está fazendo? Ele está aprimorando, ele está aperfeiçoando alguma coisa. Mas quando a gente continua lendo, a gente vai perceber que não é assim. Não é? Ó, verso 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Está lá em Deuteronômio, capítulo 24. A lei dizia, quer se separar da sua mulher? Então escreve uma carta, essa carta vai ser a libertação dela, para ela poder ter liberdade de casar de novo. Você se libera ela e você está livre para você arrumar uma outra mulher. É isso que está dizendo.
né? Verso 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. O que ele está querendo dizer aqui? Aqui ele está dizendo, existe uma única possibilidade. Se houver fornicação, o que isso quer dizer? Você é casado com uma mulher e a sua mulher, ela te trai com outro homem, pratica o sexo com outro homem. E aí, naquele momento, então, aquilo ali é considerado uma fornicação, né? Sexo fora do casamento. E aí, então, sim, nesse caso você pode. Se não, não. Né? E você, além disso, vai fazer com que ela cometa adultério, entregando uma carta de divórcio para ela, de desquite. E aquele que casar com ela também vai estar cometendo pecado. Então aqui a gente percebe que Jesus ele mudou completamente aquilo que era estabelecido lá atrás. E se a gente não vai ter tempo de ir lá agora, mas se os irmãos quiserem, lembre desse número, 24 de Deuteronômio. Né? Está no verso 1 lá, depois em casa vocês leem. Lá está bem claro, se você tiver casado com uma mulher e ela não for mais agradável aos seus olhos, você dá a carta de desquite para ela. Então, não é o que acontece nos dias de hoje? A pessoa casa, faz uma aliança do casamento e fala assim, olha, eu vou ficar até o fim da minha vida, até o que a morte o separe, e faz lá os juramentos de amor, não é? Troca uma aliança, cheio de testemunha, a família comparece, não é? Mas logo a mulher tem um filho, engorda, ou ele acha uma mulher mais bonita dando atenção para ele, que ele julga mais bonita, né? Ou, enfim, por qualquer razão, esse homem vai, ou essa mulher vai, e pede o divórcio. Não é o que acontece hoje? O Senhor Jesus Cristo já está ensinando algo muito diferente, né, irmãos? Então, a gente percebe que o Senhor Jesus Cristo está fazendo o quê? Está mostrando a lei para esse povo judeu, mostra a lei para esse povo judeu, e depois mostra o evangelho. No evangelho é diferente. Né? Vamos ler um outro texto aqui, ó. Né? Então aqui ele usa vários exemplos. Eu vou direto aqui, ó, para o verso 43. Diz assim, ó. Esse texto aqui, segundo a minha Bíblia, está em Levítico 19 e em Deuteronômio 23. Tá? Diz assim o texto. Ó. Ouvistes o que foi dito. É Jesus dizendo, né? Ó, vocês ouviram isso aqui. Ó. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está. Então, para você ser filho de Deus, para que você seja filho de Deus, você não pode odiar seu inimigo. Você tem que amar seu inimigo. Você tem que orar pelo seu inimigo, por aquele que te persegue e te maltrata. Não é o que está escrito na lei. Não é o que está escrito lá no Velho Testamento. Né, irmãos? Então nós vemos o Senhor Jesus Cristo, de certa forma, né, ensinando os cristãos a olharem para a sua palavra e não mais para a palavra do Velho Testamento. Ainda que no mesmo texto pareça que o Senhor Jesus Cristo está concordando e implementando a lei. Mas ele não está fazendo isso. Ele fala, eu vim cumprir. E ele veio cumprir mesmo, e cumpriu. E está consumado. O Senhor Jesus Cristo consumou a obra. Não é? Mas a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, ensina uma outra mensagem. É um novo mandamento. Por isso que nós alicerçamos a nossa fé e a nossa conduta no Novo Testamento. É por isso que nós nunca orientamos os irmãos a abrirem o Velho Testamento e usarem o Velho Testamento como lição para a vida. Porque lá não tem a palavra de Jesus. Lá no Velho Testamento existem profecias que apontam para Jesus. Não é? Moisés, em certa vez, profetizou apontando para Jesus. Muitos no Velho Testamento fizeram isso. Mas é como uma pequena luz que ilumina num lugar escuro. A palavra que conduz os seus passos, que define por onde você deve andar, como você deve agir, está no Novo Testamento. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Abram aí em Salmos 109. Eu vou dar um exemplo prático de que você não deve abrir o Velho Testamento para aprender. Ah, mas lá tem tanta coisa bonita. Quando eu abro em Salmos, eu acho tão bonito, em Provérbios, eu vejo tanta lição boa.
muitas vezes é verdade, né? Mas muitas vezes não é, né? Jesus Cristo disse assim: vós tendes por pai ao diabo, quando ele falou com os judeus. O pai de vocês é o diabo, né? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? Ele não se firmou na verdade. Então, você vai ver sim no Velho Testamento verdades, você vai ver muitas coisas que estão realmente certas, mas muita coisa não está certa, como está em Salmo 109. Todos abriram o Salmo 109? Mas eu não. Estou aqui falando e não abri. Vou abrir agora. O que diz o texto aí? Aqui tem um título, Salmo de Davi. Davi roga a Deus o castigo dos ímpios. Então é uma oração de Davi, né? Então nós vimos lá em Mateus que nós devemos orar pelos que nos odeiam, nos maltratam, nos perseguem. Não é isso? E aqui o texto diz, a oração de Davi: ó Deus do meu louvor, não te cales, porque a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim, e tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são os meus adversários, mas eu faço uma oração. Os irmãos percebem que esse salmo, ele está indo exatamente de encontro com o que o Senhor Jesus ensinou ali. Então ele diz assim, que tem boca aberta contra ele, uma boca enganadora, falando com língua mentirosa. Então é uma pessoa que está procurando caluniar, mentir, não é? A respeito de Davi. Eles me cercaram com palavras odiosas, não é? Aqueles que te odeiam, o que o Senhor Jesus ensina? Nós temos que amar, orar por eles, não é isso? Em favor deles, não é orar contra eles, tá certo? E olha o que ele diz aqui, verso 3: eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são os meus adversários, mas eu faço uma oração. Me deram o mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu. Então, o que Davi está orando aqui? Que Satanás esteja sobre a vida dele. É o que Davi está orando, e está orando para o Senhor, seu Deus. Satanás esteja na vida desse meu adversário. Né? Sejam poucos os seus dias, ou seja, que ele morra logo. E que uma outra pessoa tome o seu ofício, ou seja, domine o seu trabalho, pegue o que é dele, tome o que é dele. Essa é a oração de Davi. E é o que ele diz, verso 9: sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. Eu quero que ele morra. Senhor, eu estou orando aqui, ó, mata ele. Alguém já orou assim no passado, irmãos? Irmãos, olha, vou te falar que as igrejas ensinam isso. As igrejas por aí estão ensinando a matar, a orar para Deus pôr a mão. Eu já vi muita oração assim. Eu já vi pregação no púlpito, que Deus vai passar lá e vai abrir a sepultura. Eu já ouvi. Né? E o que diz o texto aqui? Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares. O que isso quer dizer? Os seus filhos vão ficar órfãos. O seu trabalho vai ser outra pessoa que vai tomar conta. Então os seus filhos não vão ter o que comer. Então eles vão sair vagabundos pela rua, mendigando. Essa é a oração de Davi. Será que Davi está fazendo uma oração segundo a palavra de Jesus? Não, não é a palavra de Jesus. É o contrário da palavra de Jesus. O Senhor Jesus disse, vocês ouviram isso, aprenderam isso, mas eu ensino o contrário. Então o que Davi está fazendo aqui é seguindo o que Moisés ensinou. O povo judeu aprendeu a fazer essa oração. O povo judeu aprendeu a odiar, a ter adversários, a ter inimigos. Não é? Então, olha a continuação do texto. Verso 11. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos o seu trabalho. Ou seja, que o que você conseguiu de bens, alguém vem e tome de você. Ou seja, a sua mulher que ficou viúva, ficou pelo menos com uma casa, ficou pelo menos com um carro, tem algum dinheiro no banco, pois que vem o credor, leve tudo. Que eles fiquem
sem uma mão na frente e outra atrás. É isso que o texto está dizendo. E olha que para piorar, não haja, verso 12, ninguém que se compadeça dele, e nem haja quem favoreça os seus órfãos, ou seja, que as pessoas fechem o coração e não dê nada para os filhos dele, para que os filhos dele morram de fome, mendigos. É isso que ele está orando aqui, irmãos. Aí eu pergunto para os irmãos, tá certo eu abrir a Bíblia lá no Velho Testamento e começar a ler e tirar lições para mim lá do Velho Testamento? Jesus ensinou isso. O Senhor Jesus, ele disse em algum momento, olha, peguem a escritura do Velho Testamento e usem como lição para a vida de vocês? Ou ele disse assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, o que Jesus mandou. Então a palavra de Jesus é o fundamento para a sua vida, é o Novo Testamento, tá certo? A palavra do evangelho. E aí, irmão, se a gente continuar lendo aqui, nós vamos ver que a maldade de Davi, né, segundo aquilo que ele aprendeu, né, e nós vimos na palavra que nós ouvimos no domingo, que não tinha como ser diferente. Porque Davi também era como os homens antes de Jesus, eram conduzidos pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando a gente fala assim de Davi, não é que a gente está com raiva de Davi, não é que a gente odeia Davi, não é? Pelo contrário, com tudo que ele viveu, por tudo que ele passou e por tudo que ele foi submetido, né, ele ainda é honrado no Novo Testamento. A gente vê ele ainda sendo honrado. E na verdade, né, irmãos, para nós o que vale hoje é honrar a Jesus Cristo, olhar para Jesus, porque ele foi aquele que se fez como homem, sendo Deus, para cumprir a lei e levar sobre si o castigo da lei, que não era justo que recaísse sobre ele, porque ele não tinha pecado, para que eu e você pudéssemos ser livres do pecado, livres da condenação. Então toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. E todo o conselho de Jesus, e toda a pregação de Jesus, seja reverenciada, respeitada, obedecida por todos nós. Porque ele sim é merecedor, não é? Nós temos que olhar para a palavra de Jesus com confiança, com obediência, com respeito, não é, irmãos? E entender que o Velho Testamento passou. O Velho Testamento não serve de lição para nenhum de nós. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos agradecer a Deus pela palavra. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça, Senhor Jesus, pela comunhão da igreja. Te damos graça pela oração, pelo louvor e pela sua palavra, Senhor. Mais uma vez o Senhor nos lembra e nos reforça esse entendimento, Senhor Jesus, que devemos nos firmar nos conselhos da sua palavra, que devemos buscar, Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, lição, direção, entendimento, luz para os nossos caminhos, Senhor Jesus Cristo, alicerce para a nossa vida, e não mais no Velho Testamento, Senhor. Que nenhum de nós venha esquecer o conselho dessa palavra, e que essa palavra, Senhor Jesus Cristo, forme homens e mulheres santos, irrepreensíveis e verdadeiros, sals da terra e luz do mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa a todos, aos que não puderam vir também, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece os fracos, os abatidos, dá saúde a todos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que estão ali, Senhor Jesus, no Jardim Briquet, operando, Senhor Jesus Cristo, a mesma palavra, o teu Espírito, a tua vontade em todos nós. Abençoa aqueles que vão ouvir a gravação na internet e opera, Senhor Jesus Cristo, nesse lugar, nesse bairro, nessa vizinhança, trazendo aqueles que hão de ser salvos, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa a todos, leva-nos em paz para os nossos lares, é o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.